O habeas corpus de Lula, até agora, não foi julgado e as injustiças continuam acontecendo. A perseguição a Lula incluiu tentar atrapalhar seu aniversário. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, incluiu na pauta da terça-feira, 27 de outubro, o julgamento de recursos da defesa do ex-presidente no caso Triplex, mesmo dia em que Lula completou 75 anos. O processo no STJ está baseado nas decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Por isso, os advogados de Lula pediram ao Supremo Tribunal Federal que todos os julgamentos pautados no STJ fossem paralisados até que a suspeição de Moro seja apreciada. O ministro do STF, Edson Fachin, que já votou por manter as decisões de Moro contra Lula, negou os pedidos da defesa. O julgamento no STJ só não aconteceu porque o próprio ministro Fischer retirou o caso da pauta. Vale lembrar que o STF começou a julgar a suspeição em dezembro de 2018, quando Moro foi nomeado ministro de Bolsonaro. Mas quase 2 anos depois, o julgamento segue parado, mantendo a injustiça contra Lula. Anula STF. Lula livre. Está claro que na ação contra Lula tem política de mais e justiça de menos. Não foi à toa que as práticas de distorcer as leis e a justiça para perseguir inimigos políticos, o chamado lawfare, foram debatidas em pelo menos 2 atividades pelos 75 anos do ex-presidente. Primeiro na Irlanda com a live Lawfare, vencer essa guerra para restabelecer a democracia. Depois o Comitê Lula Livre de Madrid organizou um bate-papo online. É a tática do Moro, o que o Moro representa, encarna. Porque aquela obsessão por um determinado juiz. É porque você sabe que com aquele juiz você tem uma enorme vantagem estratégica. Você sabe que o juiz vai decidir daquela maneira. Como nós, como sociedade civil, e os partidos políticos e os movimentos sociais conseguem se organizar contra esse ataque? Porque hoje a gente consegue visibilizar o ataque no Lula. Mas amanhã o ataque ele pode ser em pessoas onde tem muito menos visibilidade, né? Utilizar a justiça para perseguir adversários que podem estar incidiendo de alguma maneira em uma redistribuição de recursos econômicos ou a persecução de políticas de justiça social. No programa especial de aniversário de Lula, o jurista italiano Luigi Ferrajoli, um dos principais teóricos do garantismo, foi contundente em sua mensagem de voz ao atestar a perseguição contra o ex-presidente. Ho già avuto occasione di esprimere il mio stupore e la mia indignazione per la mancanza di garanzie processuali che hanno portato alla sua condanna, per l'impianto inquisitorio del processo, manifestato dalla confusione tra la figura del giudice e quello dell'accusa, per la campagna di stampa contro l'imputato Lula che ha accompagnato l'intero processo, per le anticipazioni di giudizio espresse talora dai giudicanti che ne hanno segnalato la mancanza di imparzialità e che in qualunque ordinamento ne avrebbero giustificato la ricusazione. Na live do dia 27, o ex-presidente reiterou seu compromisso com o combate à desigualdade. O que nós precisamos é trabalhar para que cada vez mais tenha muito mais gente brigando contra a desigualdade e muito mais gente lutando pela igualdade. Nós temos que ser mais iguais na questão do salário, na questão da educação, na questão das oportunidades. Nós temos que ser mais iguais. Todos nós temos que ter direito e para ter direito nós temos que ter oportunidade. É pedir muito? Não. É pedir o óbvio. Lula ainda publicou uma mensagem de agradecimento. Estou muito emocionado com as homenagens que recebi hoje. Sou muito grato a tudo que o povo brasileiro fez por mim. Espero, ao completar meus 75 anos, que eu continue com a energia de 30 e com o tesão de 20. Estou muito disposto a brigar por esse país, reconquistar a soberania e a dignidade dessa nação. Meu abraço em cada um de vocês. Muito obrigado. Bolsonaro quer privatizar o SUS, mas o povo não vai deixar. O ex-presidente Lula protestou contra o decreto que Bolsonaro publicou no Diário Oficial, que coloca as unidades básicas de saúde, as UBSs, no programa de privatizações conduzido por Paulo Guedes. Abre aspas.
Mais um decreto nefasto de um governo que parece cada dia mais comprometido com a morte. É urgente a defesa do SUS. É urgente defender a vida. Fecha aspas, escreveu Lula em sua conta no Twitter. E destacou que, abre aspas, o SUS é um patrimônio a serviço do povo brasileiro e não pode ser privatizado. Fecha aspas. O Comitê Nacional Lula Livre lamenta o falecimento de Dona Vani Terezinha Ferreira, sogra do ex-presidente Lula, vítima de complicações da Covid-19 em 28 de outubro. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.